Eu acho que falar em alto nível não é continuar jogando na Arábia. Ele pode cumprir, eu ia falar isso ele pode agora. cumprir esse contrato Eu depois ia da Copa do Mundo. Eu ia falar isso agora. Se ele não for forçado a renovar mais um ano com os caras lá, porque ele ficou um ano machucado, que faz parte do jogo, e ganhou 500 milhões. Nação rubro-negra, eu tô chegando com tudo na tarde dessa segunda-feira. É informação urgente, o craque Neto soltou uma bomba no programa do apito final ontem, dizendo que o Neymar tem grandes possibilidades de jogar no Flamengo na próxima temporada de 2025. O contrato do jogador com o Al Hilal está se encerrando e há uma imensa expectativa de que ele retorne ao futebol sul-americano para voltar a jogar bola, desempenhar seu grande futebol e aí sim fazer uma excelente Copa do Mundo. Eu quero saber de vocês aprovam a vinda do Neymar para o Flamengo na temporada 2025? Deixa aqui nos comentários pra gente estar debatendo sobre esse grande assunto. Vamos assistir, vamos continuar assistindo esse corte, porque está sensacional. Deixa o like, se inscreva no canal e dê uma olhada no que o Neto falou sobre essa possível chegada do Neymar. Dê só uma olhada. Se ele ficar mais um ano lá, eu fico desgostoso de ter o entendimento da presença dele em Copa do Mundo e o que ele vai fazer. Agora, se ele sair de lá e vier pro Flamengo, vier pro Santos, vier pro Corinthians, vier pro Palmeiras, vier pro clube grande daqui e jogar um ano antes da Copa do Mundo, eu acho que ele arrebenta. Eu acho que falta, esse é o Quesada tem toda a razão. Você, para estar em alto nível, tem que jogar em alto nível. E a Arábia não é um campeonato casado árabe. contra sorteiro. O campeonato árabe é um bom campeonato, mas não é um campeonato de alto nível. Não. Então, assim, mas aí, Neto, só pra gente pensar no cronograma. É o segundo semestre de 2025. Então, mas eu tenho uma informação que há um bom tempo, eu já falei isso nos Donos da Bola, eu não venho de telefone no programa, não. Dificilmente eu venho. Eu vim hoje aqui porque eu queria mandar um beijo carinhoso pro meu cunhado, que fez uma cirurgia muito forte, pra minha sogra Deise, pro Rogério também, dos Heróis, né? Maravilhoso o Rogério, que faz uma campanha maravilhosa aí pros heróis, que vão em todos os hospitais de câncer para as crianças. O que eu penso é assim, que o Neymar, em 2025, ele joga no Flamengo. Ou ele compra o Santos. Pelas informações que eu tenho. Só o dinheiro que ele ganhou um ano lá, ele já compra o Santos. Vira SAF o Santos. Vira SAF o Santos, com o pai dele, ele compra o Santos e vem pro Santos, e antes da Copa do Mundo, ele joga no Santos, e aí ele vai ter que jogar bola, e vai jogar aqui, ele faz 40 gols no ano. O que você pensa sobre isso? Eu acho sensacional a ideia, junta uma coisa bacana que é colocar o Santos na prateleira maior do futebol brasileiro, e ele vai estar jogando num nível de futebol que é suficiente para encarar uma Copa do Mundo. Essa ideia genial. E a presença dele no Campeonato Brasileiro, depois de tudo, né? Chegando, voltando, seria maravilhoso. Maravilhoso. É isso, Neto. Eu gosto de fazer o cronograma, Neto. Ele tem que decidir isso na janela do ano que vem, no meio do ano que vem. Mas eu só não sei... Porque o primeiro semestre de 26... é o Campeonato Paulista. Eu não sei do contrato dele. É isso que eu falo. São 2 anos. Cara, ele ficou um ano sem jogar, ganhou quase 400 milhões dos caras. Mas vão esticar o contrato, eu não sei se os caras vão esticar o contrato dele mais um ano. Falou, meu irmão, você vai disputar a Copa do Mundo, meu irmão. Você vai ficar aqui. Você não ficou um ano lá, você não vai sair daqui agora, não. Eu preciso de você, Copa do Mundo. Tanto é que eles querem levar a Copa do Mundo pra lá. E o Neymar é um baita nome. Diga-se de passagem. Queria dizer também que eu acho que o pai dele, a empresa, não sei se é verdade ou é mentira, né? É dona do Monte Azul, que foi campeão agora da Copa Paulista. Sim. Vai disputar ou a Série D ou a Série... ou a Copa do Brasil. O pai do Neymar e o Sheik, né? Da série D, vai disputar, tem certeza? Ou a Copa do Brasil? Então tá, se vai disputar a Série D, é um tiro no pé. Deveria disputar a Copa do Brasil, do Monte Azul, que ganhou o jogo, né? E ganhou a Copa Paulista. Parabéns à cidade de Monte Azul. Mundial chegando, você acha importante o Davi Luiz renovar com o Flamengo? Abraço de Gravataí, Rio Grande do Sul. Cara, essa decisão ela vai ficar para a nova diretoria do Flamengo, né, que vai assumir. De qualquer maneira, será uma nova diretoria. O Marcos Braz ele não irá permanecer se o Rodrigo Donch vencer, se o BAP vencer, menos ainda. Se o Maurício Gomes de Matos vencer também, o Marcos Braz não faz parte dos planos dele. Então vai ser uma outra direção de futebol do Flamengo, né? E, sinceramente, cara, eu acho que o Davi ele pode ser muito importante fora de campo. Eu acho que o Davi, como um auxiliar do Felipe Luiz, né,
gerindo o grupo ali com o Felipe Luiz, seria muito importante. Dentro de campo, sinceramente, eu acho que já daria oportunidade para outros jogadores, é a minha opinião. Corinthians querendo comprar Hugo fiado é sacanagem. O Flamengo está com medo de não receber, assim como não recebeu do Mateuzinho, e está ali colocando algumas restrições agora, né? É isso aí. Vitor, você acha que o Flamengo ganha do Flu rebaixado? Ô, Vitor, primeiro ponto, o Fluminense não está rebaixado ainda, né? E precisa vencer o Fla-Flu para continuar com chance de ficar na primeira divisão. Então, só isso aí indica que será um jogo dificílimo para o Flamengo. O Flamengo que também tem ambições de ficar ali no G4 e de ainda pensar em disputar o título do Campeonato Brasileiro. Então, jogo duro, mas o Flamengo tem condições de ganhar. Dizer que é muito cedo para a gente ter qualquer certeza de qualquer coisa, porque são 2 jogos, foram, sei lá, no máximo 4 ou 5 treinos. Acho que tem ali, geralmente tem um impacto de você trocar de treinador, né? De um trabalho que já estava muito desgastado na reta final. A gente falou sobre isso nos programas da TNT Esporte, sobre o desgaste que ficou evidente com a questão do Léo Ortiz, por exemplo, né? No pós-jogo lá contra o Corinthians, o Léo Ortiz finalmente falou, contemporizou, então, né? Acho que foi muito polido, foi muito educado, mas desmandou o recado de que não estava legal a situação. Então, acho que tudo isso contribui para uma melhora, e essa melhora aconteceu. Então, assim, da minha parte aqui, você não vai ver eu cravar nada, porque acho que 2 jogos não permite cravar nada. Tem um ponto que me chamou muito a atenção, e que eu acho que esse ponto explica muito a mudança de postura, que foi uma palavra, você estava lá na apresentação do Felipe Luiz, uma palavra que ele falou muito, e que eu acho que é vital para a gente entender o que o Flamengo vai fazer até o fim do ano e o que vai fazer até o ano que vem, né? Considerando que o Felipe fique até o ano que vem. Que é a palavra risco. O Felipe Luiz falou isso algumas vezes. O meu time vai correr risco, eu não tenho medo de correr risco, jogar no Flamengo tem que correr risco e tudo. E eu acho que isso foi percebido pelos jogadores como uma senha para mudar, como uma senha para arriscar, como uma senha para tentar. Eu acho que o trabalho do Tite, que talvez se a gente fosse falar uma palavra seria o equilíbrio, e o equilíbrio não combina muito com o risco, né? Quando você busca o equilíbrio, você busca menos risco, né? Então, acho que o trabalho do Tite era muito pautado pelo equilíbrio, e o trabalho do Felipe Luiz, pelo menos a forma como ele se apresentou para os jogadores, se apresentou dizendo, a gente aqui no Flamengo tem que assumir risco. E eu acho que isso mudou, levou muito a postura diferente do time nos 2 jogos. O fato do Flamengo estar subindo marcação o tempo todo, o fato da zaga dos 2 zagueiros estarem marcando lá no meio campo, o fato dos jogadores arriscarem mais subidas ao ataque, arriscarem mais flutuações fora, entre aspas, do lugar onde eles teoricamente começam o jogo. Então, sem guardar tanta casinha, né? Sem guardar tanta casinha, sem guardar tanta posição. Então, assim, eu acho que isso, essa postura, essa comunicação de que aqui no Flamengo do Felipe Luiz, vocês têm que correr risco, eu acho que isso explica um pouco da mudança de postura do time, tá? Lógico, vai ter gente que vai dizer, eles estavam querendo derrubar o Tite, eles... Não, tudo bem, isso aí cada um pode ter a percepção, mas eu acho isso muito pobre, porque, assim, os jogadores estavam correndo, mas estavam correndo errado. Os jogadores estavam tentando, mas estavam tentando errado. Então, assim, eu acho que isso é a principal coisa que me chamou a atenção, foi quando ele passa a mensagem para todo mundo que aqui vai ter que correr risco, eu acho que ele meio que desata um nó. Desbloqueia, né? Desbloqueia, acho que é isso. Ele desbloqueia a galera de dizer, beleza, vamos fazer isso. Então, você vê os laterais passando, você vê um montão de gente próximo da bola por dentro, você vê o Wesley indo para cima. Então, assim, acho que é o principal coisa. Acho que isso a gente pode cravar que é uma diferença, porque a não ser que o Felipe Luiz mude de ideia, ou a não ser que ele estivesse mentindo, isso vai nortear o trabalho dele, pro bem ou pro mal. Pode ser que esse risco dê tudo errado lá na Neoquímica Arena e o Flamengo seja eliminado. Pode ser. Mas eu acho que isso é uma coisa muito
muito diferente. E acho que essa mensagem faz muita diferença para o comportamento dos jogadores. A nossa missão aqui é a gente tentar elencar, né, o que a gente viu de diferente nesses 2 primeiros jogos em relação ao trabalho anterior, ou o que o Felipe mudou ou tentou mudar e que a gente viu que surtiu algum efeito ou que pode ter alguma consequência adiante na sequência do trabalho. A gente sabe que o Felipe agora vai ter esse período, essa janela de data FIFA para trabalhar, embora tenha desfalques importantes em termos de time principal para trabalhar o time principal, porque Arrascaeta, De La Cruz, Pulgar, Varela, Fabrício, que agora vem sendo reserva, a gente vai falar sobre isso, e o Gerson, que eu acho que é o principal jogador do Flamengo nesse momento, esses jogadores estarão com as suas seleções e não estarão trabalhando. E é claro que tem também, né, VSR, aquela questão de quebrar um pouco o embalo, que eu acho que é o que o torcedor não gostaria de uma parada agora, embora para o Felipe seja muito importante, porque os jogadores falaram que basicamente antes do Corinthians eles só viram vídeo, eles não fizeram nada no campo. Então, até dentro disso, né, por isso o VSR fala que é cedo para analisar, porque o Felipe ainda não teve a possibilidade de colocar o trabalho dele em prática. Você acha que essa data FIFA vai ajudar o Felipe a conseguir ajustar, né, e trazer essas ideias novas de uma forma mais prática no campo? Ou então essa data FIFA agora, nesse momento, seria melhor ir nesse embalo para deixar o time aproveitar dessa coisa anímica que o Felipe ele acabou mudando? Eu acho que numa situação ideal, eu acho que se não houvesse a data FIFA, inclusive sem a data FIFA, não haveria a inversão dos jogos entre Campeonato Brasileiro e coisa. Então, amanhã, estamos gravando esse vídeo na terça-feira, então na quarta já teria o jogo da volta com o Corinthians, estaria completamente embalado. Então, eu acho que no sentido de momento, eu acho que a data FIFA atrapalha, né? Porque você vinha com um time com uma maré positiva, de 2 boas apresentações, então do ponto de vista de quebrar essa sequência, a data FIFA acho que ela atrapalha. No sentido de trabalhar com o grupo, ela meio que ajuda, né? Porque se você considerar, Pulgar parece que será titular com o Felipe Luiz, Arrascaeta titular, De La Cruz titular, Gerson titular, então seriam 4 titulares. Se você quiser trabalhar e 4 titulares, os 4 numa região de meio campo, né? Tudo bem que o Arrascaeta jogou quase como um segundo atacante, mas seriam praticamente todo o meio campo. Todo o meio campo, praticamente, né? Ainda tem o Varela, que acho que hoje, até por uma questão de agressividade, de ser mais intenso, acho que o titular do Felipe Luiz... correr Luiz, mais risco, né? Correr mais risco. Acho que o titular do Felipe Luiz faz sentido que seja o Wesley. Então, mas você teria esses 4 ausentes. Então, para você trabalhar questão tática, questão de maturidade, amadurecer o esquema sem os 4 jogadores do meio campo, eu acho muito ruim. Talvez você consiga organizar a defesa, né? A defesa vai estar todo mundo lá à disposição, então talvez ele possa costurar coisas na defesa, né? Rossi, Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alexandro. E talvez o entrosamento ali de Bruno Henrique com Gabigol, que já existe lá de trás, mas que precisa ser reavivado. Então, assim, do ponto de vista de data FIFA, eu acho que a data FIFA ela atrapalha mais do que ajuda ao trabalho do Felipe Luiz. Ela atrapalha na perda de momento e ela ajuda que ele vai ter tempo de trabalhar, mas sem com o coração de um time que é o coração que é o meio-campo. Bom, já a gente vai falar da situação do Gabigol e também de outras mudanças que ele fez de peças no time. Então, se vocês estão com a gente, estão gostando desse vídeo, já deixa o like aí no vídeo, dá essa moral pra gente. Boa. Compartilha pros amigos que também estão aí empolgados com esse início do Luiz, querem saber mais o que esse Flamengo do Felipe Luiz pode entregar. Pra ser bem... para resumir bem para quem tá em casa, VSR, taticamente falando, o Flamengo do Felipe, na tua visão, é muito diferente do Flamengo do Tite? Mudou alguma coisa taticamente? Ou o Felipe aproveita o que ele tem de herança ali do Tite, de uma base ali de quase 1 ano de trabalho, para tentar amadurecer esse trabalho, diria mais ou menos assim? O Felipe foi muito educado e foi muito polido também com o Tite em relação a dizer que ele percebeu um time com um trabalho tendo legado, né? E acho que, de certa forma, tem ali alguma coisa, mas do ponto de vista de ideia, eu acho que são bem diferentes, né? Eu acho que o Felipe vai trabalhar um time com uma capacidade maior de correr riscos, como a gente falou no primeiro comentário, com a capacidade maior de ser intenso por mais tempo, com uma capacidade maior de mexer, de trocar de posição, de flutuar. Então, do ponto de vista de legado, eu acho que fica o legado do time titular, que praticamente é o mesmo.
mesmo, né? Considerando que Varela e Wesley sempre ficaram flutuando ali uma hora um, outra hora outro. Então, na prática, ele mexeu em 3 posições, né? Ele barrou o Fabrício Bruno e botou o Léo Ortiz na zaga. Quer dizer, 2, na verdade, porque o Pulgar foi titular com o Tite durante a maior parte do tempo, né? Então, na prática, 2. Ele barrou o Fabrício Bruno, trouxe o Léo Ortiz pra zaga, aí no meio voltou com o Pulgar, mas que não dá pra dizer que é uma coisa nova, coisa que fez parte do 2024 do Flamengo. E na outra, ele resolveu apostar no Gabigol. Acho que seriam essas 2 coisas. O legado que o Tite deixou foi ter uma base de um time titular. O que você pede do time titular, pelo menos nos 2 primeiros jogos, eu acho que a execução é bem diferente. Então, nesse sentido, não tem tanta coisa que o Tite deixou. Por quê? Porque como o Felipe Luiz falou também muito na entrevista de apresentação, ele falou, eu tenho somatório de vários treinadores, mas eu quero o Flamengo no modo Felipe Luiz. Então, como até aqui a gente pode supor que o Felipe Luiz pensa futebol diferente do Tite, eu acho que em termos de legado não vai ter muita coisa não. É basicamente o legado da espinha dorsal do time, que é a mesma, né? Com Rossi, o Léo Ortiz, Alexandro, aí Pulgar, De La Cruz, Gerson e Arrascaeta, e o Bruno Henrique, que nas lesões aí virou titular de novo, né? Tem que ver também como é que faz para voltar, né? Quem volta, não sei, acho que o Luiz Araújo voltou. O Michael voltou, ainda. O Luiz Araújo acho que vai embora, né? Mais pro fim do ano, né? Porque o Luiz deve ser lá. Se o Flamengo passar para a final da Copa do Brasil, talvez o Luiz Araújo estivesse disponível para a final, que é no comecinho de novembro, né? Seria mais ou menos isso. Então, acho que é basicamente isso. Agora, fazendo um ping-pong rapidinho, VSR, de mudanças pontuais, começando pelo gol. Não tem mais revezamento de goleiro. O Rossi é titular na Copa do Brasil. Você aprova essa mudança? Totalmente. Para mim, goleiro, eu não gosto dessa prática europeia de rodar goleiro. Para mim, goleiro tem um titular. Enquanto ele estiver atendendo, eu não mexo com goleiro, nem em time reserva. Eu acho que o goleiro tem que jogar, a menos que tenha algum exame muscular, eu acho que o goleiro não deve ficar trocando. Na lateral direita, a gente até fazia a transmissão juntos, né, de Peñarol e Flamengo, e a gente falava dessa coisa de Wesley e Varela, melhor é sempre quem tá no banco. O Felipe faz a aposta pelo Wesley, como você já falou, é o lateral que talvez tenha a característica de correr mais riscos. Nesses 2 primeiros jogos, parece uma mudança que tem funcionado, né? Tem funcionado, é uma decisão coerente com o que o Felipe quer fazer. Então, entre os 2 laterais, acho que no geral, o Varela o Wesley, nós estamos em 2024, em 2030, eu ousaria dizer que o Wesley será muito mais jogador do que o Varela sequer já foi um dia. Mas hoje, eu acho que eles estavam mais ou menos no mesmo nível de entrega, de performance, mas para as ideias do Felipe Luiz, é coerente que seja o Wesley. Então, a questão do Hugo, né? O Flamengo está recusando a garantia que o Corinthians ofereceu para a compra do goleiro Hugo Souza. Por quê? Está colocando como garantia a mesma garantia da aquisição da compra do negócio do Mateuzinho, que ficou aí com parcelas em atraso. Então deixou, vamos dizer assim, o Flamengo com a pulga atrás da orelha. Deixa eu começar com o PVC, até porque o PVC até sugeriu hoje de manhã que a gente entrasse com esse assunto aqui para que fosse debatido também, né, PVC? O que o Corinthians está querendo pagar é com a garantia da Brax, que é das placas de publicidade, só que o dinheiro da Brax não é para pagar o Mateuzinho. Então o Corinthians garante que vai pagar, mas assim, tem 2 pontos dessa história. Um ponto é que o Corinthians não pode dar calote, né? Então, por exemplo, o Corinthians disputa a mesma faixa de tabela do Cuiabá e tem o Ranieri sem pagar pelo Ranieri. E isso é desleal com o Cuiabá. Está na mesma faixa de tabela. Isso é um ponto. Então é um ponto também você pensar que você pode escalar um goleiro que está emprestado se você não vai pagar o que está no contrato, que é a multa de R$500 mil para que ele possa jogar sob o empréstimo ou a compra do jogador. Bom, ele pode pagar os R$500 mil, arruma os R$500 mil, paga e ele joga. O outro ponto, que não tem necessariamente a ver com este caso, mas que chama para esse caso, eu vou sempre me lembrar do caso do Courtois, que era goleiro do Atlético de Madrid, emprestado pelo Chelsea, em 2014. E chegaram à semifinal da Champions League, Chelsea e Atlético de Madrid. E o Chelsea informou o Atlético de Madrid
de que o Courtois não podia jogar contra o Chelsea, porque o Courtois era jogador do Chelsea. E o Atlético de Madrid foi na UEFA e falou, escuta, o Chelsea está dizendo que eu não posso escalar, não posso. A UEFA disse, isso não existe. Se o jogador está inscrito pelo Atlético de Madrid, ele pode jogar qualquer partida pelo Atlético de Madrid. Esse tipo de cláusula de pagar multa para que possa jogar por um clube contra o outro, tem que ser abolida, completamente abolida. Se o jogador for inscrito, se no Flamengo ele é emprestável, no Corinthians ele é utilizável. Sim, você está inscrito. Agora, é claro que o Corinthians tem que pagar o que está no contrato, mas jogar a Copa do Brasil, ele tem que poder jogar. Nori! É porque ninguém pode impedir ninguém de trabalhar, né? Isso é uma questão que está acima das leis do futebol, né? O PVC tocou num ponto muito, muito importante aí. Agora, tem uma questão que eu acho que é moral do futebol brasileiro. O presidente do Cuiabá deu uma entrevista sobre isso hoje, forte, pesada, dizendo assim, pô, o Corinthians o que o Corinthians vai fazer? Vai enganar todo mundo? O Corinthians vai dar calote em todo mundo e fica por isso mesmo? É por isso que a gente não avança no nosso futebol para uma situação que possa envolver uma liga no futuro. Por isso que os clubes não se entendem e fazem um campeonato organizado por eles, em que eles não precisem ficar a cada semana fazendo papel ridículo de encaminhar protesto para a CBF para dizer que não vai acontecer nada, sabendo que não vai acontecer nada e querendo pressionar para a arbitragem entrar temerária, né, no próximo jogo. Então, é ridículo, é ridículo. O que fica para mim, a pergunta que bate na minha cabeça hoje, pensando no drama que vive o Corinthians ainda na zona de rebaixamento, será que o Corinthians tem dinheiro para pagar o salário do Memphis? E será que se não pingar o salário do Memphis depois do primeiro compromisso, o Memphis vai continuar jogando? Uma coisa importante, essa semana me ligou o Nando Gross, da uma TV da Holanda, justamente para falar sobre esse assunto. E tem um programa que se chama Zandag Football. Sabe o que é isso, né? É domingo de futebol. Na Holanda, que entrou às 9 da noite no horário deles, ou seja, 4 da tarde no horário Brasil, para discutir esse assunto. E, cara, foi um custo para explicar para ele o que estava acontecendo. Porque eles entenderam que tem um risco na Operação Memphis Depay. É um risco de fato, né? Mas a Esportes da Sorte vai pagar praticamente 2/3 do contrato do Memphis. Só que a Esportes da Sorte não podia estar regulamentada, porque não foi regulamentada pelo Ministério da Fazenda. Só que o Ministério da Fazenda deu à Esportes da Sorte a possibilidade de trabalhar até o dia 31 de dezembro, por causa de uma excrescência jurídica do Brasil. O jornalista holandês que conversou comigo, quando eu terminei de explicar para ele, ele falou: "It's very Brazilian." Ou seja, isso é muito brasileiro. Porque a Loterge permite o pagamento de uma outorga de 5 milhões de reais, sendo que a outorga no Ministério da Fazenda custa 30 milhões de reais. E a Loterge permite com isso que a exposição da marca seja no Brasil inteiro, sob a lógica de que os estados têm autonomia para regularem as empresas que trabalham nos seus estados. Ora, mas desse ponto de vista, a gente ia ressuscitar o cassino da Urca. E o jogo foi proibido em 1946 no Brasil. Sabe quem proibiu o jogo no Brasil, né? Quem? A Carmela Dutra. Quem proibiu foi o presidente Eurico Gaspar Dutra, mas consta, nas más línguas dizem, que foi por ordem da Carmela Dutra, a primeira-dama, que era muito católica e contra o jogo. E isso, na época, criou um problema para muitas cidades, como Lambari, Caxambu, mesmo Rio de Janeiro, porque havia uma quantidade de gente que trabalhava a partir dos cassinos. Mas os cassinos foram fechados em 46, não tem cabimento a Loterge dizer que, pela autonomia do Estado do Rio de Janeiro para regular as empresas no Rio de Janeiro, que ela possa dar licença para Esportes da Sorte e Vai Debet andarem pelo Brasil inteiro, mas vão andar até 31 de dezembro. Você sabe que essa questão que você levantou de jogadores que trocam de clube, de camisa, e aí não podem atuar contra o Clube A, que emprestou, essa é uma transação que, e eu concordo com o que você disse, PVC, uma vez que você vestiu outra camisa, aliás, vou mais longe, até na questão de comemorar o gol. Sabe esse negócio de não comemorar o gol contra o ex-time?
Vai de cada jogador, é uma questão muito pessoal, individual, mas acho que deveria comemorar o gol pelo time que hoje paga o salário dele. Claro. Com relação, não é? E com relação ao jogador que está emprestado, e se o empréstimo está sendo pago, ok, atua contra qualquer clube da divisão que está disputando. A questão é que esse acordo já é feito antes da negociação, né? Por exemplo, o Clube A fala, ó, vou emprestar o PVC para você, só que vamos fazer um acordo? PVC não joga contra nós. Mas era o acordo do Chelsea. Era o acordo do Chelsea. É o mesmo acordo. É o mesmo acordo, então, exato. E é o que acontece no Brasil também. É que aqui no Brasil tem uma lógica que os clubes que emprestam usam, que é a seguinte: você empresta e paga 50% do salário. Aí você diz, eu não vou pagar 50% do salário para ele jogar contra mim. Mas pera um pouquinho, o jogador é um patrimônio também do campeonato. Porque o equilíbrio do campeonato tem a ver com a credibilidade do campeonato. Então, se você emprestou e aceitou pagar 50% do salário, problema seu. Para o campeonato é importante o equilíbrio, então ele tem que jogar. Agora, é claro que não pode ser calote. E aí a multa tá aí para isso. Se o cara colocou uma multa, ele quer o quê? Duas situações. Ou ele quer que o cara não pague a multa e o jogador não joga, ou ele tem certeza que o cara vai jogar e ele, para dar uma aliviada na própria situação, sabe que será paga a multa. Então, e essa questão das bets era importante. Até hoje lá no Domingo com o Benja na CNN, o Benja consultou José Francisco Mansur, que foi o responsável pela formatação da lei que regulariza as bets no Brasil. E ele diz o seguinte, que essa questão da Loterge não autoriza, para o Ministério da Fazenda, não adianta estar regularizado no Rio de Janeiro. Teoricamente, de acordo com a lei, e ele foi o cara que redigiu a lei, ele sabe disso, o patrocínio, o Corinthians não poderia jogar com o patrocínio da empresa, porque ela não está regularizada, porque o Corinthians vai disputar uma competição nacional e, teoricamente, essa exposição será nacional. Então, talvez isso aí seja uma outra guerra jurídica da qual o Corinthians vai participar e a gente vai saber nos próximos dias. Agora, e se o Corinthians não consegue regularizar e manter esse patrocínio da Casa de Apostas, que se comprometeu a pagar 57 milhões dos 70 do custo geral do Memphis? É mais uma encrenca, né? O problema é o seguinte, olha aqui, ó, vamos lá. Na notícia de 4 dias atrás, a Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda atualizou nesta terça-feira a lista das empresas com as marcas e domínios que poderão explorar as apostas de cota fixa em âmbito nacional até 31 de dezembro de 2024. Há agora 96 empresas. E essa atualização, que foi feita pela Secretaria ligada ao Ministério da Fazenda, abriu a exceção. Ou seja, embora não pudesse abrir exceção, é uma excrescência jurídica, mas o Ministério da Fazenda abriu a exceção. Por isso que a CBF... Foi a pedido da CBF, não foi, PVC? Não, então, mas a CBF abriu exceção a partir dessa conta da Secretaria de Prêmios e Apostas. Ó, eu tô lendo a matéria do Globo. A Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda atualizou nessa terça-feira a lista das empresas, com marcas e domínios que poderão explorar as apostas de cota fixa em âmbito nacional até 31 de dezembro. Ou seja, o Ministério da Fazenda abriu a exceção e colocou Esportes da Sorte aqui. É com base nisso que ela pode, que ela não poderia. Ela teria que ter desaparecido na noite do dia 11 de outubro, sexta-feira. Empurrou mais uns meses, né? Empurrou até 31 de dezembro. A não ser que a Secretaria de Apostas derrube isso. Que eu acho até que deveria derrubar, porque não faz sentido o Estado do Rio de Janeiro ter autonomia para que a Loterge dê essa liberação nacional. Então ficou uma confusão, ficou até 31 de dezembro. Se o Corinthians não paga, se a Esportes da Sorte não cumprir o acordo com o Corinthians e não pagar a parte que cabe a ela pelo contrato com o Corinthians, perante a FIFA, quem tem que pagar é o Corinthians. Dane-se. Se vem o dinheiro se o Noriega vai pagar 2 milhões de reais, se é o Prieto que vai pagar 2 milhões de reais, eu sei que não sou eu. Se a Esportes da Sorte vai pagar, se a Vaidebet vai pagar, se o Gustavo Lima vai pagar, se vai pagar o presidente Lula, se vai pagar, não importa. A questão é, para a FIFA, o contrato é Corinthians e Memphis Depay. Nação Rubro-Negra, primeiro eu quero atualizar vocês aqui sobre essa novela, né, do goleiro Hugo Souza, né, que é um goleiro assim que tem um grande potencial para ser um baita goleiro do Flamengo, por que não? É um jogador que a torcida criticou muito, só que o atleta, ele mostrou na prática o que é dar a volta por cima. O Hugo Souza vem jogando muita bola, vem ajudando o Corinthians, né, a não perder jogos, porque se não fosse o Hugo Souza, a situação do time paulista estaria completamente ainda mais complicada. Então, assim, o Hugo Souza está demonstrando que tem potencial e o Flamengo correu atrás
né? E não quer vender mais o Hugo Souza ao Corinthians. Agora vamos torcer para que o Corinthians não consiga pagar essa multa, que o Hugo Souza retorna ao Flamengo para disputar pela titularidade com o Rossi. Eu vou falar uma coisa para vocês. O Hugo Souza tem mais gabarito do que o Rossi, mais poder de decisão. O que vocês acham? Ou não? Vocês acham que o Rossi tem mais poder de decisão? Deixa aqui nos comentários pra gente estar debatendo sobre esse grande assunto. E agora eu quero falar sobre essa possível chegada do Neymar. Será que o Neymar vem para o Flamengo na próxima temporada? Eu não tenho nenhuma dúvida de que o Neymar jogaria muito no Flamengo. Ele já tá com a burra cheia de grana, né? Já conseguiu alcançar sua liberdade financeira e agora ele quer concluir seus objetivos futebolísticos, dar a volta por cima na sua carreira, pelo menos jogar um aninho aqui no Brasil. Eu tenho certeza que ele ia sobrar, ou então ia pra uma grande liga, como Premier League, né? Como jogava lá na La Liga, né? Na Espanha. Então, assim, potencial todos nós sabemos que ele tem. Agora resta saber se o Neymar irá, né, querer largar essa fortuna que ele tá ganhando lá na Al Hilal para voltar ao futebol brasileiro ou jogar na Premier League, na La Liga. Mas eu vou falar uma coisa para vocês. Eu gostaria muito de ver o Neymar aqui no Flamengo, né? Vocês podem ter certeza que mais cedo ou mais tarde ele irá jogar no Flamengo, nem que seja para jogar uma temporada, né? Mas assim, vamos torcer, vamos aguardar os próximos capítulos, né? Para torcer que o próximo presidente do Flamengo possa entrar diretamente com o staff do jogador, que é o pai do atleta, e consiga essa grande façanha de trazer o Neymar para o Flamengo. Então é isso, galera. Eu tô indo nessa. Se inscreva no canal, deixa o like. Saudações rubro-negras. Fiquem com Deus.